Bem, queridos, estávamos então vendo adição e subtração de números negativos. Nós estávamos vendo ontem, começamos a ver. O exemplo do livro traz ali muito baseado em partículas positivas e negativas. É um exemplo muito pertinente, mas ao mesmo tempo ele causa um pouquinho de confusão para vocês, eu compreendo isso, até porque vocês vão ver melhor essas partículas positivas e negativas no nono ano, lá em ciências, na área de química já. E às vezes pode parecer um pouquinho confuso esse assunto, tudo bem. Então assim, o que eu fiz? Eu já trouxe hoje para a gente começar direto nos exercícios, tá? A gente começa fazendo juntos esses primeiros exercícios, porque eu acho que eu vou conseguir aqui, de repente, explicar melhor para vocês, trazer mais exemplos e a gente conseguir conversar melhor do que a gente ficar só no exemplo das partículas. Até porque eu acho que o exemplo do sistema monetário, o exemplo do dinheiro que a gente tem aí a pagar ou a receber, né? Aquele que a gente está devendo ou não, pode fazer mais sentido para nós do que o próprio exemplo das partículas. Queridos, vocês tinham então o exercício número 1, na página 108, tem as letrinhas A, B, C, D, E e F. Não é um exercício difícil, tá? Mas ele está com esse exemplo das partículas. Embora acredito que você pegou o jeito aqui com o exemplo das partículas, em que a gente tem, então, partículas negativas e partículas positivas. Sempre que você tem uma negativa e uma positiva, elas se neutralizam. O livro está trazendo esse exemplo para te ajudar a compreender que sempre que você tiver um número negativo e um número positivo iguais, lembram dos opostos que a gente estudou no exercício anterior? Ah, menos 5 é o oposto de mais 5. E sempre que você tiver ali um menos 5 mais 5, um anula o outro, você tem 0. Tá? Então essa é a ideia desse positivo e negativo se anulando. Por exemplo aqui, menos anula esse mais, tá? Você tem então aqui um negativo e um positivo, um anula o outro. O que sobrou nesse nosso primeiro retângulo? Sobrou 4 partículas positivas. Letra B. Mesma coisa, você tem ali 3 partículas negativas, ó. Cada negativa anula uma positiva. Cada negativa anula uma positiva. Cada negativa anula uma positiva. Ops, meu risco foi grande, era para riscar só uma aqui. Sobrou o quê? Sobrou uma positiva, certo? Ops. Letra C, você tem apenas 2 positivas. Então, essas 2 positivas, cada uma, vai anular uma negativa. E sobrou aqui 1, 2, 3, 4, 5 negativas. Letra D, você tem aqui 3 partículas negativas. Gente, percebe que a prof está sempre olhando para aquela que tem o menor número, né? Porque daí, ó, se eu já vejo que tem 3 negativas, cada uma anula uma positiva, o que sobra já é a nossa resposta. Ok, sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivas, né? Então aqui, tenho 3 positivas, cada uma vai anular uma negativa. Sobrou uma partícula negativa, menos 1. Queridos, por favor, não esqueçam o sinal nos números negativos, tá? Porque eu sei, às vezes o aluno depois olha para mim e diz, mas prof, eu só esqueci o sinal. E eu sei que é de dar dó se você só esqueceu o sinal, mas queridos, dever R$50 e ter R$50 é muito diferente, certo? Então, por mais que ali no papel, na matemática, a gente diz, mas eu só esqueci o sinal. Na prática, isso é muito diferente. Vamos imaginar um engenheiro que está projetando a construção de uma ponte e ele só esquece o sinal de um número. O que vai acontecer com essa ponte? Vai cair e vai matar um monte de pessoas. Então, assim, em matemática, por mais que pode parecer bobinho, a gente diz só esquecer o sinal, é fundamental para uma pessoa que desempenha a sua profissão trabalhando com números, que ela não esqueça o sinal. Imagina um contador, está lá fazendo uma prestação de contas lá para o governo da empresa da qual ele trabalha. E ele troca o sinal, ao invés de dizer que o valor é positivo, ele coloca lá que eles precisam pagar uma dívida de R$200 mil. Leva a empresa dele à falência, se for uma empresa pequena. Se ao invés dele dizer que eles têm a receber 200 mil, ele escreve lá que eles têm que pagar 200 mil. Já imaginou? Receber é um número positivo, pagar é um número negativo. Ele só troca o sinal.
E daí, ao invés de dizer que eles têm para receber 200 mil, ele diz que a empresa tem que pagar 200 mil. Se é uma empresa pequena, vai à falência por um erro de um sinalzinho. Então, assim, cuida, tá? Não esqueçam o sinal. O prof já está falando isso para vocês bem no início do nosso estudo sobre números negativos, para que isso já fique bem certinho na sua cabeça, a importância do sinal, de não trocarmos o sinal, de não esquecermos dele. Aqui nós temos 3 partículas negativas e cada uma anula uma positiva. O que aconteceu aqui, queridos? O mesmo caso de números opostos, porque você tem 3 negativo e 3 positivo. Um número oposto anula o outro. Portanto, 3 negativo, 3 positivo, um anula o outro, nossa resposta é 0. Certinho? A número 2 é a mesma ideia do exercício anterior, só que agora ele nos dá os números e nós fazemos as partículas, nós fazemos os desenhos. Estamos usando partícula positiva para representar, vamos dizer então assim, um círculo com um sinal positivo dentro de um círculo amarelo. Para representar as partículas positivas e um sinalzinho de menos dentro de um círculo azul para representar as negativas, calcule as seguintes somas. Faça um desenho para ilustrar o que você fez em cada item. Na letra A, 4 mais 3. Então, ele pedia para nós a soma e o desenho. 4 mais 3 é 7. A gente faz esse cálculo desde que aprendeu a contar nos dedinhos, lá nas séries iniciais. E vocês também tinham que fazer o desenho. Só tem partícula positiva nesse desenho, certo, pessoal? Não tinha partícula negativa. Todos os círculozinhos com o sinal de mais dentro. 7 círculozinhos com o sinal de mais. Eu sei que parece brincadeira de criança, mas façam os desenhos, tá? Não deixe o livro sem desenho por achar que é muito bobinho e achar que não precisa fazer. Às vezes a gente acha que o exercício é muito bobinho e a gente acha que dá para pular aquela etapa. Não pulem etapas, tá? É importante que vocês façam toda essa etapa, por mais bobinho que pareça o exercício. Porque ele já vai criando no teu cérebro, nas tuas sinapses. Para quem aí não está lembrando o que são sinapses, a gente tem células cerebrais chamadas de neurônios. E o neurônio é como se ele tivesse um rabinho. Quando esses 2 rabinhos, gente, estou falando em palavras simplistas, tá? Um professor de ciência agora vai ter vontade de me pegar pelo pescoço. Quando esses 2 rabinhos se encontram, eles formam novos pensamentos, novas conexões, novos conhecimentos. São chamados de sinapses. E é importante que você continue fazendo todo esse passo a passo para que você possa ter essas sinapses, esse novo conhecimento sendo construído desde a base. Então, vai fazendo esses desenhos por mais bobinhos que eles pareçam, tá bom? Letra B, 3 mais menos 7. Então, 3 partículas positivas, 3 círculozinhos com sinal positivo dentro, 7 círculozinhos com sinal negativo dentro, certo? E você vai ficar daí com o resultado de menos 4, porque quando você fizer as 3 partículas positivas e as negativas, você vem aqui, ó, uma positiva anula uma negativa, uma positiva anula uma negativa, uma positiva anula uma negativa. Sobraram 4 partículas negativas, ok? Sobrou aí o menos 4. Aqui na letra C, nós temos o menos 3 mais o menos 6. Ou seja, a gente está somando 2 números negativos, certo? É uma soma de 2 negativos. É a mesma coisa que eu dizer assim, eu estou devendo 3 reais para Maria, estou devendo 6 reais para Ana, certo? Então, qual é o total da minha dívida? Eu vou somar 2 dívidas, eu vou somar 2 números negativos. Ah, se eu estou devendo 3 reais para uma pessoa, estou devendo 6 reais para outra pessoa, ao todo a minha dívida é de 9 reais. Mesmo que seja 3 para uma pessoa e 6 para outra. Certo? Então, é uma soma de números negativos. Pensando em dinheiro, podia ser uma soma de dívidas. Posso dizer assim, na terça-feira eu fui na cantina da escola, comprei um lanche fiado, eu fiquei devendo 3 reais. Na quarta-feira, de novo, eu comprei um lanche na cantina da escola e fiquei devendo 6 reais. Eu estou devendo na cantina da escola ao todo 9 reais. É uma soma de números negativos. O que você tinha que construir aqui? Tinha que construir o teu desenho com 3 círculos negativos, depois mais 6 círculos negativos.
Nenhum anula o outro, porque tudo é negativo. No momento que a gente conta todos eles, 9 negativos, ou menos 9. Depois você tem aqui 6 mais o menos 4. Aqui a gente pode pensar assim, estou devendo R$4 e eu tenho R$6 para pagar. Se eu estou devendo R$4 e eu tenho 6, eu vou lá e pago, quanto que sobra para mim? R$2. Quando a gente faz o desenho, você coloca ali o teu menos 4, representado ali pelos círculos negativos, e cada negativo anula um positivo, cada negativo anula um positivo, cada negativo anula um positivo, e nos sobra aqui os 2 positivos, igual sobrou aqui no número. Estão entendendo bem essa parte do negativo anulando o positivo? Essa parte de tô devendo 3 para uma pessoa, tô devendo 6 para outra pessoa, tô devendo 9 ao todo. Eu tenho 6 positivos mais o menos 4. Então eu tenho R$6 para pagar uma dívida de R$4, vou ficar com R$2 positivos. Isso tudo tá ficando assim bem certinho para vocês? Porque é importante que esse início que a gente está vendo aqui de números negativos seja bem certinho, ok? Fique bem tranquilo. A número 3. Usando a ideia de partículas positivas e negativas, reúna-se com um ou mais colegas e responda as perguntas. A soma de 2 números negativos resulta em um número positivo ou negativo? Quando eu estou devendo para uma pessoa e estou devendo para outra pessoa, a soma das duas dívidas resulta em dívida. Negativo. Sempre, tá, gente? 2 números negativos resultará em outro número negativo. Não tem como isso ser diferente. Se eu estou devendo para uma pessoa, estou devendo para outra pessoa, eu vou somar as dívidas e eu vou ter uma dívida enorme, mas eu vou ter só dívida. Letra D. Como você poderia calcular a soma de 2 números negativos sem usar a ideia das partículas? Bom, vocês já viram que eu gosto de usar a ideia do dinheiro. E faltou o pedaço aqui para baixo da minha resposta. Somamos os números como se fossem positivos e acrescentamos o sinal negativo ao resultado. Essa é a resposta que o livro traz, certo? Que a gente soma os números como se fossem positivos e apenas troca o sinal por negativo. Eu já prefiro pensar na ideia da dívida. Parece que concretamente fica mais claro. Se eu estou somando números negativos, eu estou somando dívidas diferentes que eu tenho. Então, gente, essa ideia, tá? Números negativos é uma soma de dívidas quando você tem soma de negativos. Então, o resultado sempre será negativo. A número 4. As sequências a seguir foram construídas segundo certa regra, por meio da adição de números. Complete os espaços adequadamente a fim de que os cálculos sejam corretos. O primeiro e o segundo cálculo da letra A já estão feitos. 3 mais 2 é igual a 5. 3 mais 1 é igual a 4. Depois a gente tem aqui o 3 mais 0. Quanto que é 3 mais 0? Bom, aqui ele está de brincadeira com a gente, né? 3. Agora, 3 mais o menos 1. Pensa, tenho R$3, vou pagar uma dívida de R$1. Quanto que sobrará para mim? Sobra R$2. Depois eu tenho R$3 e preciso pagar uma dívida de R$2. Quanto que sobra para mim? R$1, muito bem. Agora eu tenho R$3 e preciso pagar uma dívida de R$3. Sobra 0. R$3 e preciso pagar uma dívida de menos 4. Opa, deu problema aqui. O que vai acontecer? Vou continuar devendo menos 1, porque se a minha dívida é de R$4 e eu só tenho 3 para pagar, eu pago aqueles R$3 que eu tenho, mas eu ainda continuo devendo R$1. Ou seja, o resultado fica menos 1. E agora a gente tem o 3 positivo e está dizendo que o resultado dessa conta continua sendo menos 2. Então, de quanto que era a dívida que tem que estar aqui atrás nesse espacinho? De menos 5, certo? Queria dizer, eu já queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Perceberam que sempre que o número está negativo, ele está sendo colocado entre parênteses? Presta atenção nesse detalhe, tá? Porque assim, um pouco mais para frente, quando a gente for lidar com multiplicação de números negativos, com divisão,
o fato dele ser colocado entre parênteses ajuda muito nos cálculos, facilita demais nos cálculos, ok? Vamos lá, letra B. Menos 3 mais 2. Estou devendo 3 e tenho 2 para pagar. Menos 1. Menos 3 mais 1, menos 2. Esse aqui já veio respondidinho, certo? Menos 3 mais 0. Eu estou devendo 3 e não tenho nada para pagar. Dívida de menos 3. Menos 3 mais o menos 1. Devo menos 3 para uma pessoa, devo menos 1 para outra pessoa. Minha dívida é de menos 4. Menos 3 mais o menos 2. Estou somando dois negativos. A gente já viu que a soma de negativos sempre dará um negativo. Menos 3 mais o menos 2, menos 5. Menos 3 mais o menos 3. Estou devendo 3 para uma pessoa, estou devendo 3 para outra pessoa. Ou seja, estou aí com duas dívidas. Estou somando duas dívidas. Minha resposta? Menos 6. Estou devendo menos 3 para uma pessoa, estou devendo menos 4 para outra pessoa. Menos 7. Estou devendo menos 3 para uma pessoa. Quanto será que eu estou devendo para outra pessoa para que o total da dívida seja menos 8? Menos 5. Ok? Então, olha o número 5. Usando partículas positivas e negativas, explique o que é necessário fazer para efetuar a subtração menos 2 e menos 5. Pensa assim, a lógica ela continua parecida com a da dívida. Estou devendo menos 2 para esse, estou devendo menos 5 para aquele, estou devendo menos 7. Por mais que aqui não estou dizendo que é uma soma de negativos, que é uma soma de dívidas, mas é uma sequência. Eu tenho o número menos 2, tenho o número menos 5, eu vou chegar no menos 7, certo? Número 6, ela está nos pedindo aqui, ó, operações. É um exercício muito parecido com o 2, só com aumentou assim pouquinha coisa o grau de dificuldade, tá? Do exercício 6 para o exercício 2. E o 2, eu sei que vocês já tinham feito ele aí com bastante facilidade. O 6 agora aí tem um pouquinho só de... aumentou um pouquinho só o grau de dificuldade. Então, olha só. Letra A. O que a gente tem que fazer aqui? Desenhar 5 partículas positivas e desenhar 9 partículas negativas. Feito isso, lembra que uma anula a outra. Cada positiva anula uma negativa. 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 Sobraram 4 negativas. Está aqui nosso resultado, menos 4. Mesmo exercício do 2, ele só trouxe algumas operações aí um pouquinho diferentes. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Só vamos terminar isso aqui então. 3 positivas e 4 negativas. Cada positiva anula uma negativa. Cada positiva anula uma negativa. Cada positiva anula uma negativa. Sobrou aqui para nós o menos 1. Tranquilo? Aqui, a letra C. Agora sim, você tem ali menos 2 e menos 5. Um exemplo parecido com a atividade número 5, que a atividade número 5 estava falando. Então, perceba que você vem aqui e desenha. Vem aqui e desenha menos 2 partículas negativas, ou seja, desenha 2 partículas negativas e desenha 5 partículas negativas. E pronto, você chega no seu resultado de menos 7. Não precisa ficar aquele negócio, desenha positiva, tira positiva. Ó, colocou 2 negativas, depois colocou 5 negativas, conta todas as negativas que está ali teu resultado, certo? Na D nós temos um número positivo, então nós vamos desenhar 6 negativas e desenhar 5 positivas. E depois lembrar que cada positiva anula uma negativa, cada positiva anula uma negativa. E com isso sobra para nós aí apenas uma partícula negativa, ou seja, sobra apenas o menos 1. Percebe que aqui a gente está fazendo as operações com o auxílio do visual. Depois vocês conseguem olhar para isso aqui, ó,
e já fazer direto. Ah, estou devendo 6, tenho 5 para pagar, vou ficar devendo 1. Aqui, menos 5 mais 3. Desenhar 5 partículas negativas e 3 partículas positivas. Cada positiva anula uma negativa, cada positiva anula uma negativa, cada positiva anula uma negativa, e sobrou aí para nós 2 partículas negativas, ou o número menos 2. Muito bem. Na F, menos 4 mais 8. Estou devendo 4, tenho 8 para pagar. Com quanto que eu ficarei? Nos desenhos, cada partícula negativa anula uma positiva, cada negativa anula uma positiva, cada negativa anula uma positiva, cada negativa anula uma positiva, nós sobramos aí 4 positivos. A ideia de dever e pagar também resolve isso aqui para nós. Devo 4, tenho 8 para pagar. Paguei, sobrou 4 para mim. Ok? Número 7. Esta atividade deve ser feita em grupo. Nós estamos aqui num grupão aí de 20 pessoas, né? Por isso, reúna-se com um ou mais colegas e responda as perguntas. É possível calcular a soma de 2 números sem usar a ideia das partículas positivas e negativas? Sim, né, gente? Nós não precisamos ficar presos a essa ideia de partícula positiva e negativa. A gente pode pensar no sistema monetário, pode pensar no dinheiro, ou pode nem pensar no dinheiro, pode pensar apenas nos números mesmos, de uma maneira mais abstrata, porém matemática, lógica matemática. Você simplesmente, se os números são positivos, a gente já calculava número positivo desde pequenininho. Continua calculando do mesmo jeito. Se eles são negativos, você soma 2 negativos igual somava os positivos. Certo? Estou devendo 5 para um, estou devendo 7 para o outro, estou devendo 12. Ou seja, somei 2 negativos. Sem problema. Se um número é positivo e o outro é negativo, a gente efetua a operação do positivo menos o negativo. A letra B. É possível calcular a subtração de 2 números sem usar a ideia das partículas positivas e negativas? Subtração de 2 números, sim. Mantém a ideia do sistema monetário, tá? Mantém a ideia do dinheiro. É possível? Sim, pensando na ideia de dever e de receber dinheiro. Pronto. É o jeito mais simples que a gente tem aí. E justamente pensando na ideia de dever e receber dinheiro, na ideia de pagar, tem a questão número 8. Certo? Dá uma olhadinha na número 8. Rodrigo devia R$5 ao seu irmão e pagou 3. Letra A. Escreva a soma que representa esse pagamento. Ou seja, coloca expresso em números matematicamente o que está acontecendo aqui. Se ele está devendo 5, qual é o sinal que acompanha o 5? O sinal que acompanha o 5 é o negativo. E ele, então, vai lá e paga para o irmão R$3. Então, os R$3 era o dinheiro que ele tinha, era um dinheiro positivo, certo? Então, você fica aí com menos 5 mais 3. Essa é a conta, essa é a soma que a gente coloca aí na letra A. Menos 5 mais 3. Menos 5 porque é a dívida, R$3 é o que ele tinha para pagar a dívida. E a letra B, então, pergunta: quanto o Rodrigo ainda deve ao seu irmão? Ele ainda está devendo R$2, porque ele devia 5, pagou 3, era o que ele tinha para pagar no momento, e ele continua devendo R$2.